Alô, alunos, professor Carlos aqui com vocês. Vou hoje fazer uma aula de o começo da história para o sexto ano. Bom, vamos começar a falar, tá, dessa aula. O que acontece? Essa aula de começo da história talvez seja a aula que mais mostre, né, que a história é compreender o presente através da análise do passado. Talvez o exemplo que a gente vai ter mais nítido esse ano, tá? De como a história ajuda a compreender o presente estudando o passado. A pergunta básica desse capítulo é o seguinte: como é que surgiram, né, as diferenças entre as pessoas, né? Pessoas ricas e pobres, pessoas que mandam e que obedecem, tá? Coisas do gênero, tá? Por milhares e milhares de anos, tá, existiu uma coisa chamada comunidade primitiva. Foi a comunidade mais antiga que o ser humano fez, tá? Essa palavra primitivo não está significando uma coisa atrasada, mas sim a comunidade mais antiga que o ser humano fez. E como é que era essa comunidade? As pessoas viviam em plena harmonia, todas elas trabalhavam juntas, produziam juntas, tá? E repartiam igualmente tudo aquilo que elas produziam, e não tinha uma pessoa que mandasse nas outras, não tinha um chefe, tá certo? Então, existia uma grande igualdade entre essas pessoas. Só que o ser humano, com o passar do tempo, né, ele foi desenvolvendo, por ser um animal racional, né, ele foi desenvolvendo, tá, a especialização e a divisão do trabalho, né? Por exemplo, dividir o trabalho, você dividir o trabalho em etapas, né? Você vai fazer, por exemplo, cachorro quente para uma festa, né? Antigamente todas as pessoas pegavam, né, e você pode fazer de duas formas. Você tem um grupo de pessoas, né, que pega e cada uma delas vai montando um cachorro quente. Corta o pão, coloca a salsicha, bota mostarda e ketchup e pronto. Então, você produz uma quantidade X de cachorro quente num determinado tempo. Mas quando você divide o trabalho, quer dizer, bota uma pessoa só para cortar o pão, bota outra só para colocar a salsicha no cachorro quente, bota outra só para botar a mostarda e bota outra só para botar o ketchup, tá? Você produz muito mais cachorro quente em menos tempo. Você aumenta, tá, o ritmo da produção assim. E o ser humano também ele vai começando a especializar a sua atividade. Por exemplo, vamos pegar uma plantação, por exemplo. Num primeiro momento, as pessoas simplesmente jogavam as sementes naquele terreno de qualquer jeito. E aí você produzia uma quantidade X de comida. Com o passar do tempo, as pessoas perceberam que se elas plantassem as sementes em fila, que elas produziam muito mais comida. Então tudo isso, tá, foi provocando modificações, né, nessa produção, né, que o ser humano está fazendo, né? E antes, quando o ser humano ele produzia só para sua subsistência, só tinha uma economia de subsistência, só produzia aquilo que ele ia consumir. Mas à medida que ele foi especializando a sua atividade, ele foi fazendo a divisão do trabalho, tá? O que vai acontecer? A sua produção aumentou muito e começou a surgir excedentes, que são coisas que sobram, tá? E com o tempo o que vai acontecer? Você pega aquelas coisas que sobram, né, e trocam por coisas que sobram de outra comunidade. Por exemplo, uma comunidade produziu arroz demais e outra comunidade produziu feijão demais. Então você pegava o feijão que sobrava numa comunidade e trocava pelo arroz da outra. Então começaram a haver as trocas. E essas trocas é que vão dar origem ao comércio. Com o tempo, as pessoas também tiveram que dar valor para as trocas, que você estava trocando de tudo quanto é tipo de coisa. Por exemplo, você trocava arroz por feijão, batata por feijão, galinha por arroz, e por aí vai. E aí, por exemplo, às vezes você trocava: não, esse teu arroz aqui tá estragado, minhas galinhas estão fortinhas, elas valem mais do que teu arroz, coisa e tal. Então as pessoas começaram a ter que dar um valor para as coisas. E aí o que elas usaram como referência de valor? Uns pedaços de metais que elas pegavam na natureza, que quando batia o sol eles brilhavam, né? Tipo assim, e as pessoas achavam bonito e pegavam aquelas coisas para elas. Tipo quando você vai na praia e você cata a conchinha, que você acha que a conchinha é bonita, né? Então as pessoas começaram a pegar aqueles pedacinhos de metal e logo esses pedacinhos de metal ficaram em falta na natureza, né? Eles ficaram mais difíceis de ser achados, porque todo mundo pegava aqueles pedacinhos de metal e esses metais começaram a ficar preciosos, né? Porque eles eram mais difíceis de ser achados, né? E esses metais preciosos são justamente o ouro, a prata, né? Que começou a ser usado como
moeda de troca nessas trocas aí, né? Quer dizer, esses metais é que vão dar origem ao dinheiro, tá certo, gente? Só para vocês poderem compreender esse tipo de coisa, né? Deixa eu dar uma olhada na minha colinha aqui para ver o que eu posso falar mais para vocês, tá? Outra coisa que é importante da gente falar assim, né? Você vai ter a agricultura como uma grande invenção humana, né? Porque você poderia alimentar grandes comunidades, né? Só que a agricultura ela precisa de muita água, então as primeiras grandes civilizações, como a Mesopotâmia, o Egito, a China, a Índia, né, vão surgir próximas a rios, né? E o grande detalhe era o seguinte: essas comunidades, elas geralmente faziam as suas plantações próximas à beira dos rios, né, para aproveitar a água, né? Porque às vezes a água sofria, esses rios sofriam cheias, né? A nascente do rio às vezes ficava no alto da montanha, né? E quando chovia na montanha, o nível da água do rio subia, né? As margens do rio ficavam alagadas e quando a água descia de novo, voltava a seu nível normal, a margem do rio ficava cheia de um lodo chamado humus, né? Que era uma espécie de adubo natural, de fertilizante natural, onde você plantava, né? E as plantas cresciam muito legais ali. O problema é que a população dessas cidades foram aumentando, né? Ou foi aumentando, né? E aí foi necessário você plantar em regiões mais secas, né? E aí, para você levar a água para esses terrenos mais afastados do rio, você tinha que fazer canais de irrigação, né? Que é você cavar uma vala na margem do rio até o terreno onde você quer plantar. O problema é que você não pode simplesmente cavar a vala e passar água por lá, senão essa vala vai desbarrancar toda. Então você tinha que fazer tijolos e pavimentar essa vala para ela poder não desbarrancar. E aí você vai ter um grupo de pessoas que vai pensar essa obra toda. Qual vai ser o comprimento dessa vala, a largura, a profundidade? Quantos tijolos vai ter que fazer para pavimentar essa quantidade, essa vala toda, né? Quanto de água precisa chegar até o terreno, né? Então essas pessoas que ficavam pensando a obra, elas faziam o trabalho intelectual, que era pensar obras antes dela ser feita. E essas pessoas que faziam o trabalho intelectual, elas davam ordens em quem ia fazer o trabalho manual, que era botar a mão na massa e fazer a obra mesmo. Então, quer dizer, as pessoas que estudavam e pensavam, né, elas passam a mandar nas pessoas que não pensavam, nas pessoas que trabalhavam. Então foi assim, né, que surgiram as pessoas que mandam, tá? E as pessoas que obedecem, né? As pessoas que mandam, né, elas vão fazer parte do trabalho intelectual e as pessoas que obedecem fazem parte do trabalho manual. Logo, logo, essas pessoas que fazem o trabalho intelectual, elas vão passar a governar essas sociedades, tá, antigas, tá? E elas vão querer passar o poder para os filhos delas, né? Então você vai começar a ter famílias que vão começar a assumir o poder naquela sociedade e assumir o conhecimento naquela sociedade. E esse conhecimento, esse poder vai deixar de ser de todo mundo e vai ser só um privilégio de poucos, e você vai começar a ter famílias que governam essas sociedades, que vão ser as dinastias, tá? Só para vocês entenderem o que aconteceu. Com o aumento, né, da produção, né, com o aumento da produção na divisão do trabalho, né, a população vai aumentar também. Aí as cidades vão ficar cada vez maiores, né, e as pessoas vão se conhecer menos. Numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Então, por exemplo, se uma família, por exemplo, sofre um acidente, ela perde a plantação dela por uma praga de gafanhotos, uma enchente, coisa e tal, numa comunidade pequena todo mundo se conhecia e as pessoas ajudavam aquela família que ficava necessitada. Agora, numa comunidade muito grande, com muitas pessoas, né, as pessoas passam a se conhecer menos, e aí aquela família que sofre aquele acidente não tem mais ajuda de ninguém. Então aquela família acaba empobrecendo, e vai ser assim que vai surgir a diferença entre ricos e pobres, as pessoas que têm mais dinheiro e as pessoas que têm menos dinheiro, né? A diferenciação social. E outra coisa que é importante de falar também é o seguinte: essa diferenciação social foi isolando cada vez mais as pessoas a ponto delas construírem muros em volta da casa delas, né? E matar as pessoas estranhas, né, que tentassem passar pelos limites daqueles muros, e aí vai ser assim
que vai nascer a propriedade privada, que vai isolar mais ainda as pessoas e aumentar ainda mais o egoísmo entre as pessoas. Eu falei, né, que você tinha que fazer obras, né, para poder para aquela sociedade poder funcionar, fazer plantações, fazer canais de irrigação, coisa e tal, né? E aí você precisa, né, você precisa botar, né, as pessoas para fazer aquelas obras, né? E outra coisa também, no momento da hora do almoço, né, as pessoas precisam ter, né, o que comer. Quem está trabalhando nessas obras precisam, né, ter o que comer, né? E essas obras foram ficando cada vez maiores, cada vez mais complexas. Além de canais de irrigação, se construíam templos, muralhas para defesa, estradas, coisa e tal. E nem todo mundo mais queria fazer aquelas obras, né? Então você vai ter que ter alguma coisa que administre tudo isso para forçar as pessoas a fazerem as obras, né? E as pessoas terem também condição de fazer as obras. Por exemplo, ter comida na hora do almoço para poder almoçar na hora da obra. Então você precisava organizar tudo isso. Quem vai organizar esse tipo de coisa? Vai ser uma entidade chamada Estado, tá? Onde vai justamente controlar e administrar essas obras públicas, né? O Estado vai ser aquele órgão que vai organizar a sociedade e fazer essas obras públicas. Por exemplo, na cidade de Casimiro de Abreu, o órgão que administra e governa a sociedade e controla a sociedade é a prefeitura. O órgão de Estado é a prefeitura, né, no caso, né? E aí o que acontece? O Estado vai cobrar impostos, né, que são obrigações que as pessoas fazem para o Estado, né? Antigamente você pagava impostos com produtos, com dinheiro, com trabalho em obras públicas, né? E o Estado vai pegar esses recursos, né, que a população está dando na forma de impostos para poder justamente fazer essas obras públicas que beneficiem a todo mundo, tá certo? O problema, impostos até hoje são cobrados, todo mundo paga imposto, até as crianças numa sala de aula, quando compram um chiclete, estão pagando imposto. O grande detalhe é que, às vezes, né, os governos pegam o dinheiro desse imposto, que é o dinheiro público, né, e ao invés de aplicar em obras para beneficiar toda a comunidade, sei lá, construir um posto de saúde num bairro que não tem posto de saúde, pagar salário de professor, pavimentar uma rua que está com esgoto a céu aberto, essas coisas. Às vezes, ao invés de você fazer esse tipo de obra, né, as pessoas que estão administrando o Estado roubam esse dinheiro público para elas, né? E esse que é o famoso desvio de dinheiro público, que infelizmente é uma coisa que acontece muito no Brasil até hoje, né? Outra coisa que é importante da gente falar o seguinte também é que quem se recusa a pagar impostos tem que enfrentar as violências das forças policiais e militares, né? E às vezes a pessoa antigamente não tinha condições de pagar imposto, e aí ela acabava vendendo a si própria para pagar o imposto, e foi assim que a escravidão surgiu, né? Você começar a trabalhar de graça, né, para o Estado ou para pessoas, coisa e tal. E aí algumas pessoas em alguns lugares lutaram contra a escravidão e conseguiram se libertar da escravidão, e as outras que lutaram contra a escravidão foram reprimidas e mortas, inclusive, né? Acontecendo essa injustiça aí também. Outra coisa que o Estado faz, além de fazer as obras públicas e cobrar impostos, é fazer as leis, né? Porque as leis são as regras que todas as pessoas precisam respeitar quando vivem em sociedade. Quando você vive em sociedade com muitas pessoas, você não pode fazer o que você quer o tempo todo. Porque se você faz uma determinada coisa, você pode prejudicar outra pessoa. Você está com fome, eu vou no supermercado, pego um pacote de biscoito e saio sem pagar? Não pode. Você está prejudicando a pessoa que é dona do supermercado, que está vendendo aquele biscoito para ganhar dinheiro. Ou então, você está numa sala de aula, o professor está explicando a matéria, você está no fundo da sala de aula, falando, conversando, fazendo barulho, atrapalhando quem quer estudar, quem está prestando atenção na aula. Aí o professor precisa chamar a atenção do aluno, aí se o aluno continuar, o professor tem que botar o aluno para fora de sala, levar para a direção, registrar a ocorrência, chamar o responsável, porque aquele aluno que está conversando na sala de aula, ele não tem o direito de atrapalhar quem quer estudar. Então, quer dizer, a gente precisa viver de acordo com leis e regras, tá? Para todo mundo poder conviver bem em sociedade. Isso é uma coisa importantíssima que às vezes as pessoas não têm muita noção disso, né? Outra coisa também que é importante da gente falar, tá, é que o Estado ele cria uma hierarquia entre as pessoas. Você vai ter, geralmente, pessoas mais ricas e poderosas, né, que estão no alto dessa hierarquia, tá?
que mandam em pessoas mais pobres, tá? Em sem poder, que são geralmente pessoas de classes sociais mais baixas, tá? Só para a gente poder entender isso. Outra coisa também é a questão da guerra, né? A economia dessas sociedades antigas era muito frágil. Uma praga de gafanhotos, uma enchente, podia destruir a plantação de uma civilização inteira. E aí você precisava atacar a plantação de outra civilização para poder sobreviver. E a guerra acabava acontecendo. E aí essa guerra ela vai trazer, né, gente, toda uma necessidade de organização militar. E quem vai, por exemplo, treinar soldados, produzir armas, alimentar soldados, pagar o soldo do soldado, o salário do soldado se chama soldo, né? Então é por isso que ele é chamado de soldado, né? E quem é que vai fazer tudo isso? Vai ser o Estado. O Estado é que também vai organizar e administrar essas forças militares. Uma coisa que você conseguia muito na guerra também, quando você atacava outra civilização e você derrotava aquela outra civilização, era escravizar as pessoas. Então, os prisioneiros de guerra também eram tratados como escravos. E esses exércitos, além de serem usados para a guerra contra outras civilizações, se o próprio povo daquela civilização, daquela sociedade se revoltasse contra o Estado podia usar a força militar contra o próprio povo também, se isso acontecesse também, tá certo? Para a gente terminar esse capítulo, tá, que ele já está relativamente grande, é o seguinte: num primeiro momento, tá, as tarefas associadas a homens e as tarefas associadas às mulheres tinham igual importância. Por exemplo, o homem saía para caçar, para arrumar comida, né, para os filhos, né, como a gente falou em pré-história, né, para as mulheres, né, e as mulheres ficavam tomando conta das crianças, amamentando as crianças, coisa e tal, né, para poder garantir a sobrevivência daquelas crianças, porque elas não podiam deixar as crianças sozinhas no mato, né? Porque senão algum animal selvagem poderia comer aquelas crianças, né? Então, essas tarefas eram igualmente importantes. Claro que tinha a mulher também que saía para caçar, tá? Mas tanto a tarefa atribuída ao homem quanto a tarefa atribuída à mulher eram tarefas importantes para a sobrevivência da comunidade e eram tratadas em pé de igualdade. Só que com essa complexificação toda das sociedades humanas, né, começou a surgir Estado, começou a surgir comércio, começou a surgir guerra. E como geralmente essas atividades eram feitas pelo homem, né, essas atividades começaram a ser consideradas mais importantes que as das mulheres, e as mulheres perderam sua posição de igualdade perante os homens, tá? E elas passaram inclusive a ser tratadas como propriedade dos homens, né? Porque o líder, por exemplo, de uma comunidade, o líder de um Estado, ele queria passar o poder para o filho dele, e ele queria ter certeza de que o filho dele era dele mesmo. Como não tinha testes de DNA naquela época, né, o que acontecia? As mulheres eram obrigadas a casar virgens e elas não podiam trair o marido no casamento, não cometer adultério, porque essa traição, inclusive, era punida com a morte, né? Então, quer dizer, as mulheres começaram a ser vistas como propriedade do homem. O homem poderia ter filhos ilegítimos com várias mulheres, mas ele tinha aquela mulher com quem ele se casava, que seriam os filhos legítimos dele, para quem ele passaria o poder. E essa mulher, né, que era, vamos dizer assim, que dava os filhos legítimos para ele, não podia ter filhos com homem nenhum, porque se isso acontecesse, ela era condenada à morte. Então, quer dizer, vai ser dessa forma, tá, gente, que o machismo acabou aparecendo, tá? E vai haver todas essas opressões, né, do homem em cima da mulher. E foi dessa forma que a monogamia, né, que é o casamento de um só homem com uma só mulher, tá, começou a existir, tá certo? Outra coisa que é interessante da gente falar é que tem algumas sociedades, por exemplo, que são poligâmicas, né? É um homem que se casa com várias mulheres, né? Na sociedade islâmica, por exemplo, um homem pode se casar até com 4 mulheres, mas tem que tratar as 4 igualmente, tá? E você também tem sociedades poliândricas, onde uma mulher se casa com vários homens, tá? Mas geralmente o que você vai mais ver, tá? São as sociedades monogâmicas, de um só homem com uma só mulher, e essa sociedade monogâmica é que vai surgir, essa sociedade monogâmica vai surgir a partir dessa opressão machista do homem sobre a mulher. Foi nessa época, tá, que o machismo acabou aparecendo do homem em cima da mulher, no final das contas, tá? Então vocês estão vendo que esse capítulo ajuda a gente a entender bastante coisa hoje. Como é que surgiu o comércio, como é que surgiu o dinheiro, como é que surgiu o rico e pobre,
como é que surgiu gente que manda e que obedece, como é que surgiram pessoas que... Por que que a gente bota muro em volta das nossas casas hoje? Por que que existe machismo, né? E esse é um negócio muito antigo na nossa sociedade, que a gente tem que brigar muito para que isso acabe. As mulheres estão brigando muito para que isso acabe, mas os homens também têm que acabar com esse machismo todinho também, né? Então, esse capítulo ele fala todas essas coisas, ele vai servir como base para a gente estudar as sociedades antigas, como Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, que a gente vai conversar nas próximas aulas aí. Tá certo, gente? Então, essa era a minha aula de hoje e até a próxima. Um abração, fui.